Fala família Palmeiras 90 mais, primeiro vídeo de hoje e nós vamos começar falando do absurdo que está envolvendo mais uma suposta denúncia do Palmeiras ao STJD. Engraçado, né? O treinador do Corinthians, Fernando Diniz, xingou a arbitragem, tal qual fez como Abel Ferreira. Abel Ferreira também fez isso, um erro, um equívoco, né? Engraçado, o treinador do Palmeiras tomou uma multa, ou melhor, ficou impedido de comandar o time durante diversas partidas e o do Corinthians até o momento nem denúncia acolhida ao STJD. Tem que ver isso aí, sim, tá? E aí nós separamos aqui, nossa equipe separou aqui uma matéria do UOL, que tá falando que o Palmeiras foi denunciado pela invasão do Hulk, né? Aquele torcedor que estava vestido de Hulk e invadiu o gramado na partida entre Palmeiras e Santos, acabou até se machucando, acho que quebrou a perna, né? Nessa loucura aí de invadir o gramado, enfim, ainda vai prejudicar o Palmeiras, né? Bom, e também na partida o Palmeiras atrasou ali para retornar ao gramado, porque estava fazendo alguns ajustes de cunho mental na equipe, né? E aí, mais uma vez, vai ser denunciado. Então vamos lá, ó. Então, gente, ó, vamos lá. No caso do Palmeiras, né, o mandante, a acusação é pela invasão de um torcedor pintado de verde e fantasiado de Hulk. É por isso que eu falo sempre pra vocês, gente. Vamos lá. Torcer pelo Palmeiras, amar o clube, ter uma memória afetiva por conta da infância ou de qualquer coisa que você tenha vivido é maravilhoso. Agora, existem limites, né, até onde a gente pode ir por conta disso. E no caso ali, o cara simplesmente invadiu o gramado, caiu, quebrou a perna, um negócio bizarro. E ainda por cima, prejudicará o Palmeiras, ó. O caso relativo ao palmeirense foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição a quem deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir a invasão do campo. Tá na legislação. Não tem o que o STJD faça aí, né? O clube pode ser multado em até 100 mil reais. E o artigo abre brecha para perda de mando de campo, caso os jogadores entendam que a desordem foi de elevada gravidade. Houve efetiva repercussão sobre a dinâmica da partida com atendimento médico, entrada de ambulância e paralisação do jogo. A invasão por torcedor mandante revela falha relevante no dever de organização, segurança, prevenção e resposta operacional do clube responsável pela praça desportiva. Ok, e aí fica a primeira dúvida que eu quero trazer aqui para vocês. Beleza, o cara invadiu o campo, tá errado, tá na legislação. De fato, o Palmeiras deve ser punido. Agora, o STJD pode levar isso para uma questão, uma análise, né? E vincular uma multa ali. Eu acho que o Palmeiras tem que ser multado, é justo, porque de fato o Palmeiras não pode permitir que isso aconteça, né? Inclusive até fiquei sabendo que o torcedor foi aberto o boletim de ocorrência contra ele não pode mais assistir aos jogos do Palmeiras, teve alguma coisa do tipo, tá? Supostamente foi isso que aconteceu. Mas cara, e a questão do Fernando Diniz, que xingou o juiz igual o Abel Ferreira fez e até agora não foi acolhida a denúncia no STJD. Eu acho que as coisas elas estão sendo levadas a dois pesos e duas medidas diferentes, né? Enquanto o Palmeiras está recebendo as duras penas da lei, eu tô achando esquisito algumas situações que estão acontecendo aí com Flamengo e Corinthians. Bom, vamos falar disso mais à frente, tá? O Palmeiras venceu ontem o Sporting Cristal, falamos no vídeo, né? Uma partida muito positiva do Palmeiras. E eu quero entender aqui como Flávio Latifi, eu não vi essa matéria previamente, tá? Eu vou ler aqui com vocês, porque eu quero entender como ele analisou essa vitória do Palmeiras e depois a gente vai fazer a nossa análise, tá? Aqui no SofaScore. Então, ó, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2-0 no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, beleza? Flaco abriu o placar e Sousa ampliou. Após atuações abaixo, começou. Após atuações abaixo nos empates contra Cerro e Santos, o Palmeiras teve uma vitória tranquila. O Sporting Cristal começou melhor o jogo, mas o Alviverde se encontrou após o gol do Flaco. O atacante Paulinho, que voltou a jogar contra o Santos, após 302 dias, entrou aos 44 do segundo tempo no lugar do Flaco. Com o resultado, a equipe de Abel foi a 8 pontos e reassumiu a liderança do grupo F. O Sporting Cristal é o segundo colocado, tal, beleza. É aqui ele tá analisando o jogo, né? Então assim, ó, fiz questão de analisar a forma como foi visto pelo UOL, né, a vitória do Palmeiras, porque eles são bem ácidos com o Verdão. E eu concordo. Palmeiras fez 2 jogos abaixo ali contra Cerro Porteño e Santos e empatou. E na partida contra o Sporting Cristal, eu vou te mostrar nos números aqui que foi um resultado realmente muito avassalador, tá? Eu achei até, pra ser honesto com vocês, que o Palmeiras
criou muita oportunidade. Mas vamos dar uma olhada nos números porque eu ainda não fiz isso, tá bom? Então vamos lá, Palmeiras começou assim, Carlos Miguel, Giai, Arthur, Murilo e Gustavo Gomes, Andréas, Marlon, Arias, Alan, Sosa e Flaco. Pra mim hoje, até o Paulinho tá 100% e o retorno do Vitor Roque, esse é o melhor time que o Palmeiras pode colocar em campo mesmo, tá? Tenho minhas críticas ali com relação ao posicionamento do John Arias, mas enfim, jogou muita bola, tá? Deu inclusive uma assistência muito bonita pro Flaco Lopes. Time dos caras realmente muito fraco, tá? O Palmeiras sobrou em campo. Gostei do volante deles, o Yotun, tá? É um jogador realmente de qualidade, não sei nem... Depois a gente pode até analisar, ver se ele caberia no Palmeiras, questão financeira, etc, mas um bom jogador, tá? Quando a gente analisa aqui as estatísticas, a gente percebe que o Palmeiras teve 58% da posse de bola, um número muito elevado, né? E deu 22 finalizações a gol, mas os caras chutaram também, tá? O Carlos Miguel fez boas defesas, fez uma partida impecável, o Carlos Miguel. Finalizaram 18 vezes a gol, 5 defesas do Carlos contra 3 do time peruano. E olha que engraçado, né? O Palmeiras criou muita chance, né? Pressionou pelas laterais, pelo meio, perdeu muito gol, muitas bolas que passaram perto do gol, enfim. Foi o Palmeiras foi bem ofensivo nessa partida, coisa que a gente estava cobrando, né? Fazer o primeiro gol e não retrancar. 468 passes para o Palmeiras contra 335 do time peruano. Palmeiras desarmando mais, finalizando mais, né? Uma vez a menos no gol, é o que eu falei, um pouco menos de efetividade do Verdão, né? Mas quando a gente analisa a parte frontal do Palmeiras, foram 25 ações com bola na área adversária, um número muito alto, gente. Muito alto mesmo, tá? 25 ações com bola na área, para pensar. É lançamento que o Flaco desviou de cabeça, é finalização, tabelinha, triangulação. Palmeiras atacou muito mais, tá? Acertou mais passes também, né? 403. Gostei da atuação alviverde, tá bom? Quando a gente ainda analisa aqui as estatísticas dos jogadores, o Flaco Lopes teve um acerto de passe de 71%. Eu percebi no jogo também que ele errou muito passe besta até, né? Isso daí realmente chamou minha atenção. Gustavo Gomes, Arthur, Gabriel. Olha isso, 94% de acerto nos passes do Arthur. Arthur jogou muito bem. Ganhou 4 dos 6 duelos, finalizou muito a gol. Boa partida. Gostei muito da atuação do Giai também, né? Vamos até olhar defendendo. Ó, defendendo, o Giai teve 8 ações, tá? Defensivas. Ganhou 5 desarmes. Fez 5 desarmes em marcadores peruanos, em jogadores peruanos, né? Jogou muito bem o Giai. Pra mim é uma das melhores partidas defensivamente do Giai, tá? Ele não tomou um drible. Foi muito bem. Quando a gente analisa aqui do ponto de vista da classificação, então o Palmeiras se mantém como líder do grupo com 8 pontos, seguido do Sporting Cristal com 6, e agora o Palmeiras vai jogar 2 partidas em casa. Primeiro contra o Cerro Porteño, depois contra o Júnior Barranquilla. O Palmeiras tem tudo aí para encaminhar a liderança do grupo e de fato se classificar como o primeiro colocado numa Libertadores atípica. Uma Libertadores que não só vai depender ali, né, da qualidade técnica dos jogadores em jogadas individuais, mas que está dependendo muito do coletivo, tá? Eu tenho sentido que clubes como Palmeiras, o próprio Corinthians, Flamengo também, né? São clubes que estão jogando muito coletivamente. Você tem um jogador ou outro que se destaca, né? De maneira positiva, mas você tem muito, mas muito mesmo, ações coletivas e táticas, né? Uma Libertadores que não tem River Plate. Então daí a gente já pode tirar uma noção, né? De como vai estar cada vez mais cascudo os próximos jogos, né? Como vão ser jogos mais brigados, truncados, né? O futebol técnico, como o River Plate, como o próprio Flamengo exerce, ele tá cada vez mais difícil de ser aplicado. Porque taticamente os rivais, eles estão compensando a falta de investimentos e entrega em campo, né? E tudo isso acaba tendo um peso, velho, não tem como falar que não. Palmeiras pegou um Sporting Cristal, um Cerro Porteño e o Júnior Barranquilla, times bem fechadinhos ali, que conseguiram trocar com o Palmeiras, né? Foi uma trocação de igual para igual. Só que, cara, é aquilo. Enquanto o Palmeiras tá nadando de braçada no grupo e jogando, né? Futebolzinho meia boca, a gente tem que admitir, não tá sendo aquele futebol vistoso, né? O Palmeiras tá ganhando e, querendo ou não, tá levando seus 3 pontinhos aí cada vez mais pra frente, não é verdade? Então, de maneira objetiva, bom resultado pro Palmeiras, vitória tranquila e com certeza absoluta com toda essa situação que tá envolvendo STJD, Libra, Palmeiras, a gente ainda vai ter muita coisa para falar a respeito disso aí, tenho certeza, né? Espero que os próximos vídeos sejam para falar exclusivamente de futebol, que é o que a gente ama fazer.
Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!